E o segundo erro que acomete essas pessoas, ou elas acabam achando que alguém precisa ser o salvador da pátria, algum sistema. Então, a partir daquele momento que o candidato X for eleito, os problemas do Brasil estão solucionados. Não, os problemas do Brasil não estão solucionados, não importa quem a gente coloque lá. O único, e isso eu vou reforçar bastante aqui nessa live, o único que pode resolver os problemas do Brasil é Jesus Cristo, através da regeneração do Espírito Santo. Não existe outra forma de solucionar os problemas do Brasil, e eu vou falar isso mais adiante depois. Mas a outra forma que as pessoas acabam caindo é desanimar da política e achar que essas coisas, elas não têm importância real. Sabem da importância no sentido de que isso afeta a vida delas, mas de que não há nada para fazer e acaba que elas deixam de se preocupar efetivamente com esse assunto. Aí abandonam seus deveres enquanto cidadão, deixam de exercer o voto e etc e tal. E eu acho que também isso é um problema, tá? O governo civil, ele é importante. O governo civil é descrito nas escrituras como ministro de Deus. A gente tem responsabilidades para com esse governo e a gente não pode também banalizar. No mesmo ponto, no mesmo sentido em que a gente não exalta eles como a solução de todas as coisas, a gente não pode achar que eles são de importância nenhuma. Eles são ministros de Deus, ou seja, Deus utiliza mesmo os governantes ímpios para os seus propósitos, né? Às vezes os governantes, às vezes no Brasil bastante, né? Eles extrapolam seus limites, alguns deveres eles não cumprem, mas não muda o fato de que eles ainda são ministros constituídos por Deus, que merecem obediência naquilo que é justo, né? Então há coisas ainda que o governo brasileiro faz, que apesar de quem ocupa aqueles cargos, ele faz de acordo com o que ele deveria estar fazendo, ou seja, ele pune ainda o mal em alguma instância, ele ainda é terror de bandidos em alguma medida. Então nessas coisas que ele ainda faz, que é da sua responsabilidade, a gente deve estar apoiando, a gente deve estar obedecendo. Obviamente que o governo ele não tem um poder ilimitado, mas o que eu quero dizer é que o governo civil ele é importante, a gente não pode negligenciar os nossos deveres, a gente não pode estar tratando de qualquer forma, porque senão a gente também não coopera para que a situação atual mude. Os dois extremos, eles não cooperam para a mudança e para a melhora do Brasil. Tanto eu achar que algum indivíduo aqui vai solucionar todos os nossos problemas, quanto eu achar que isso não é importante, isso não faz parte do bem-estar da nação e tal, né? Então, tem que ser colocado no seu devido lugar. Assim como eu, por exemplo, sou pai de 2 crianças, né? Eu, por mim mesmo, não sou a solução dos problemas dos meus filhos, mas eu ocupo uma posição em que Deus me utiliza para o bem dos meus filhos. Eu, por mim mesmo, não sou a solução para os meus filhos, mas eu ocupo uma posição que Deus me utiliza para o bem deles. E os meus filhos também não podem me desprezar por eu não ser a solução última, entende? Então, a solução última de todos os problemas é Deus. Mas por isso, os meus filhos não podem me desprezar, porque eu ainda ocupo uma posição em que Deus me utiliza para o seu bem. A gente tem que enxergar o estado dessa forma, ok? Então, ele não é a solução última para os nossos problemas, mas ele existe enquanto tal para o nosso bem. E a gente tem que, então, entender a situação atual para nos posicionar de forma adequada para que ele sirva cada vez mais ao nosso bem. Então, hoje o Estado brasileiro é lamentável, mas ele também é reflexo de uma população lamentável. Ele também é reflexo de uma cultura lamentável. Ele é reflexo de uma coletividade de indivíduos lamentáveis. A gente pega assim, qual é o produto de uma sociedade? O produto de uma sociedade é a cultura, né? A cultura do Brasil é boa, de modo geral? Não, não é boa. A cultura do Brasil, de modo geral, ela é perversa. E então a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar que Deus vai, apesar de uma sociedade ímpia, perversa, que não teme o seu nome, que não respeita a sua lei, que não cumpre os seus deveres para com Deus, Deus vai nos agraciar com diversos governantes piedosos que não ultrapassam os seus limites, que fazem tudo de acordo com a palavra de Deus? Não vai, não vai. Então, uma coisa está atrelada à outra. E aí entra a seguinte pergunta, né? A seguinte pergunta é: o Brasil está perdido? O Brasil está perdido? Essa é uma pergunta interessante, né? As pessoas acham que não há solução para o Brasil está perdido. E a resposta é sim e não. Em um sentido, o Brasil está perdido. O Brasil ele está doente e o Brasil doente ele precisa, para se sarar, obedecer a Cristo. Ele precisa do verdadeiro evangelho. Ele precisa de cada vez mais indivíduos fortalecidos, famílias fortalecidas e igrejas fortalecidas. A gente não precisa de mais evangelho, de qualquer evangelho. Olha só, eu já falei isso nas últimas lives, quando eu falo aqui sobre confessionalidade, sobre igrejas fortes, sobre a gente estar apoiando pastores coerentes e tal. Não é à toa, não é à toa. A gente não precisa de mais pregação de Jesus de qualquer forma. Não basta a gente sair anunciando Jesus de qualquer forma. A gente precisa do evangelho real. Então, se a gente está cheio de pregação hoje no Brasil,
cheio de igrejas em cada esquina, e a nossa sociedade continua um lixo, ou o evangelho é uma mentira, ou o que está sendo pregado não é o verdadeiro evangelho. E isso eu tenho sofrido aqui no YouTube quando eu falo a respeito disso, né? As pessoas ficam me xingando nos comentários, dizendo quem sou eu para julgar o que o determinado cara ensinou, quem sou eu para julgar o ensino de tal pastor, quem sou eu para julgar a figura daquele pastor, porque quando eu era nem nascido ele já estava pregando o evangelho, etc e tal. Bom, mas aí a gente tem que se questionar, pessoal. A gente precisa se questionar se a gente quer que as coisas mudem, se aquilo que está acontecendo no Brasil é a promessa que a gente encontra nas escrituras. Então, a gente tem visto cada vez mais o evangelho se difundindo no Brasil, em números. Cada vez mais a gente vê igrejas abrindo, pastores aí anunciando na internet, mas a nossa sociedade, ela tem melhorado. A gente tem visto os frutos do evangelho. Não existe evangelho sem frutos, não existe. Não existe verdadeiro evangelho sem frutos, porque o verdadeiro evangelho, ele é a palavra de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho é a ação do Espírito Santo santificador, regenerador, transformador, aplicando a obra de Jesus e salvando os homens dos seus pecados, transformando os homens e transformando não só os indivíduos, mas transformando também aquelas posições que os indivíduos ocupam. Não só eu, Davi, sou santificado, mas na medida em que eu sou santificado, eu começo a obedecer mais a Jesus nas minhas tarefas individuais, eu começo a obedecer mais Jesus nas minhas tarefas como pai de família, eu começo a obedecer mais a Jesus nas minhas tarefas como membro de uma igreja, eu começo a obedecer mais a Jesus nas minhas tarefas enquanto cidadão de uma nação. Percebam que eu, transformado por Jesus, eu começo a impactar todas as esferas que eu ocupo na sociedade. Todas as esferas que eu ocupo na sociedade, elas são transformadas na medida em que eu sou transformado. Porque eu começo a me portar diferente em todas as esferas que eu ocupo. E as estruturas que eu ocupo também começam a ser transformadas. Então, a minha família começa a ser transformada. À medida em que as famílias de uma igreja começam a ser transformadas, aquela igreja, enquanto instituição, ela começa a ser transformada. E à medida que a gente tem igrejas, diversas, dezenas, centenas de igrejas sendo transformadas no Brasil, a cultura do Brasil vai sendo transformada. Então, se a gente não vê esses frutos concretos, esses frutos reais, a conclusão é só, existem duas conclusões. Ou o evangelho é uma mentira, e não importa, aquele Deus pregado no evangelho não é real, ele não causa transformações reais, ou o evangelho que está sendo pregado e difundido no Brasil não é o verdadeiro evangelho. São essas duas conclusões, porque se a gente tem em números crescendo, mas a gente não tem os frutos acompanhando esses números, só essas duas alternativas. Ou não é o verdadeiro evangelho, ou o evangelho não é real, ele não transforma as vidas, ele não é o poder de Deus para a salvação. E a salvação não só dos indivíduos, mas a salvação também das estruturas que esses indivíduos integram, incluindo o Estado, incluindo o judiciário, incluindo as nossas leis, incluindo tudo. Porque se a gente for pegar a redenção de Jesus Cristo, a redenção de Jesus Cristo, ela tem o objetivo de sanar todos os problemas causados pelo pecado. E os problemas causados pelo pecado, eles não afetam só o homem enquanto indivíduo, mas eles afetam as obras dos homens. E isso inclui a sua cultura, isso inclui as suas estruturas de poder, isso inclui o Estado, isso inclui o governo, etc. e tal. Então nós temos que ter a esperança e a certeza, acima de tudo, é que se o verdadeiro evangelho ele for pregado no Brasil e o verdadeiro evangelho ele for difundido no Brasil, nós vamos ter efetivamente um Brasil melhor. Essa é a nossa esperança. Efetivamente, o nosso país ele vai estar sendo ensinado de acordo com a doutrina apostólica, que é isso que ele foi ordenado à igreja na grande comissão. Ide e fazer discípulo. Ali o sentido é fazer as nações como discípulas de Jesus, né? Trazer os povos perante a Jesus para que os povos, e aqui não só um conjunto de indivíduos, mas os povos, as suas estruturas de poder, porque nos Salmos é descrito os reis adorando a Deus, etc e tal. Então, as estruturas de poder servirem a Jesus, e essa é a esperança que nós temos. A situação do Brasil, ela não é por acaso. A situação do Brasil, ela revela que o Brasil, o seu povo, ele está sob juízo divino. Por quê? Isso é importante, tá? Como a gente sabe disso? A gente sabe disso porque as escrituras em diversos momentos, em Isaías, em Juízes, em diversos momentos, os profetas, eles vão mostrar, eu só não vou abrir em diversos textos aqui,
porque senão a live vai ficar muito extensa e não é o meu objetivo. O que é recorrente nas escrituras é o seguinte, tá? O povo se afasta da lei de Deus, tá? O que é a lei de Deus? A lei de Deus é como nós devemos agir, é o que determina o que é certo e errado. Quando Deus diz pra gente fazer o bem não é subjetivo. Fazer o bem é o objetivo. O que é fazer o bem? Obedecer os mandamentos. Quando diz pra mim amar é o objetivo, é obedecer os mandamentos. Então, quando a gente é chamado à ação, nós somos chamados para obedecer a lei de Deus. É isso, é simples, de um modo prático. Quando um povo se afasta da lei de Deus, quanto mais afastado ele está da lei de Deus, de fazer o bem, de cumprir o seu objetivo primordial enquanto ser humano, porque o nosso objetivo primordial enquanto ser humano é amar a Deus, é obedecer a Deus, é estar em comunhão com Deus. Então, quanto mais a gente se afasta do nosso objetivo primordial, mas nós colhemos juízos divinos. E aí é que tá. As relações que nós ocupamos também colhem juízos divinos. Então, quem é julgado por Deus não é só o Davi enquanto indivíduo, mas quando eu deixo de cumprir os meus deveres enquanto chefe de família, a minha família sofre com isso. Embora a minha família, muitas vezes, ela não seja culpada dos meus pecados, por estar integrando a mesma estrutura em que eu sou o cabeça, por causa das minhas falhas, elas colhem consequências dos meus pecados, certo? As igrejas, quando a gente tem pastores que são corruptos, pastores que não ensinam a verdade, ou pastores que cometem alguns pecados, e embora os membros da sua igreja eles possam não serem culpados desse pecado, às vezes por aquela igreja estar debaixo de uma liderança ruim, a comunidade como um todo, ela vai colher as consequências do pecado desse pastor e tal. E na esfera civil a mesma coisa. Embora nós não sejamos culpados, muitas vezes, tem indivíduos que são coniventes, são culpados, né? Mas a gente está falando nós, esperamos como igreja, não sejamos culpados dos pecados das nossas autoridades, nós sofremos as consequências da sua administração e nós sofremos então essas consequências, né? Não é à toa que a gente vive com medo de ser assaltado, a gente vive com medo de sofrer uma bala perdida, etc. A gente tem índices de roubo, de mortes e tal, crescendo, a gente sofre essas consequências por integrar essa sociedade, tá? Então, na Bíblia a gente vai ver que tem sempre esse paralelo. Uma sociedade se afasta da lei de Deus, então o que Deus vai fazer? Envia juízos, e uma das formas de juízo que Deus envia é com líderes corruptos, com líderes incompetentes ou com líderes tiranos. Tudo isso é descrito na Bíblia como juízos de Deus sobre uma nação que se afasta dos mandamentos. Não só com líderes tiranos, muitas vezes é com líderes incompetentes. Quando ele vai falar, por exemplo, lá em Isaías, ele pune naquele período o povo com crianças, ele vai colocar à frente do povo, né? Ele diz que vai tirar o homem forte, vai tirar toda uma série de homens preparados, e ele vai colocar à frente do povo homens incompetentes. E aí, com homens incompetentes na frente do povo, o povo vai sofrer, vai gemer, vai sofrer essas consequências, tá? Então, corruptos, incompetentes e tiranos, a gente vê recorrentemente nas escrituras como sinais de juízo de Deus sobre um povo. Esse é o padrão apresentado nas escrituras.